Olá, tá começando mais um podcast PowerPoint, o podcast da Juventude Cara de Leão aqui. E hoje eu tô aqui com uma turma aqui forte, a turma da Unidade Rio, dos jovens aqui do Rio de Janeiro. E aí aqui tá o Jeff, o Valente, que não vai ser amarrado hoje aqui, e o Felipe. E aí, turma, queria que vocês falassem um pouquinho aí, já se apresentassem aí pra turma. E o nosso pastor Jonatas aqui, um dos nossos âncoras aqui, né? Bora? Vamos conversar um pouquinho? Bora. Muito prazer, meu nome é Jefferson Nobre, mais conhecido como Jeff Nobre. Sou pastor na Igreja Restaurando Nações e pastor de juventude da melhor juventude, desculpa. A melhor juventude, desculpa, é minha juventude. Tá? Somar, tá? Brincadeira, a galera do projeto é incrível. Então, assim, muito bom, um prazer estar aqui com vocês, esse convite maravilhoso. Bom, eu sou o pastor Felipe José, sou da Igreja Batista do Campo dos Afonsos, ali em Marechal Hermes. E pra mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Jonatas. Que legal. Também são amigos aí. Tá falando aí pra essa juventude que a gente admira muito, que é de uma igreja que a gente também admira muito, que é o Projeto Vida Nova de Irajá. Então pra gente é uma alegria e uma honra, cara, estar aqui com vocês nessa tarde. É o Valente agora. Olá galera, tudo bem? Sou o pastor Valente, faço parte do Ministério Novo Viver, sou pastor da Juventude Flama e é uma honra e um prazer estar aqui junto com vocês nesse podcast, comendo uma pipoca e com uma resenha boa. Deus abençoe, vamos lá. Aí, pastor, a gente tem muito microfone aqui não, o negócio aqui tá bem interessante aqui, vai lá. Só pra fazer uma observação, a pipoca tá mais disputada que o microfone, meu irmão. É, e tem pouco, aqui a unidade vai ser... Tá intenso, hoje a unidade tá fluindo vai aqui. Vai fluir, meu irmão, vai fluir. Uma curiosidade, como é que vocês conheceram? Já quero Fala, até fala. pedir desculpa já por eles dois, tá? É, eles fazem isso daí, cara. É. Eu levo eles no lugar e eles Pessoal fazem essa aí vergonha. Se tivesse Tá pé, eles estavam pipoca? comendo também. Tava comendo tudo. Vão reclamar ainda. Não faltou a pelinha. Aí de mim se reclamar, eu vou tomar uma chamada apostólica. Depois chega a mensagenzinha lá no grupo, poxa, fui no podcast, é assim que funciona. Deixa eu perguntar pra vocês, como é que vocês ouvirem falar no projeto Vida Nova, como assim? Qual é a referência? O que vocês têm assim na cabeça quando escutam falar da nossa igreja aqui? A minha história com o projeto é muito legal, eu tenho um amigo de infância e aí ele me convidou uma vez para ir num congresso que teve e ele trouxe o Theo Hayashi. Foi a primeira vez que eu vi o Theo pregando, foi em 2011, salvo me engano. E quando eu entrei na igreja lá em Campo Grande, pastor Marcos Salles, né, e foi um impacto. E aí desde então eu conheci o ministério, todo o trabalho com juventude. E aí essa igreja é bem relevante no nosso estado, não tem como conhecer vocês, né? É um prazer andar com vocês. É legal. Como é que foi? Você ouviu? Assim, eu queria também saber o seguinte, assim, pô, Projeto Vida Nova pra mim é um exemplo de, sei lá, lealdade, ou exemplo de, quando eu penso em caráter de Cristo. O que vem assim na cabeça de vocês? Eu acho interessante que o Valente conheceu o projeto em 2011. Eu conheci o projeto em 1998. Tamo junto. Eu fui em 96. Pois é. Eu tinha um ano, tá, gente? Quando- Só pra deixar claro. Quando o projeto foi num congresso, o apóstolo Ezequiel, na época o pastor Moisés de Malafaia, foram lá na nossa igreja numa conferência de jovens na época. Eu ainda era garoto, adolescente, já era adolescente. Mas lá eu conheci, e quando o que me marca, e a marca do projeto para mim, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja avivalista. Então ela é uma igreja que eu posso dizer assim, o apóstolo Ezequiel e toda a Tati, o Diego e toda a juventude, é uma igreja em que sempre é pioneira no sentido do que Deus está fazendo, no que Deus quer realizar. Então quando eu olho o projeto Vida Nova de Irajá, quando eu escuto o projeto Vida Nova de Irajá, eu sei que é algo que o Espírito de Deus flui através da igreja. Entende? Então Legal. quando eu penso em projeto Vida Nova de Irajá, eu penso em algo cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Pra mim o projeto ele o contexto foi o seguinte, acho que é melhor te explicar em 1 minuto. Ou menos. O como meu diz aquele apóstolo- careca da Globo. Só um beijinho na flor, por favor, Jeff. Lá Corta isso, por favor. Tá? O projeto Vida Nova, pra mim, começou com o meu apóstolo Gustavo Melo, que veio ministrar aqui porque ele tinha uma amizade com o pastor Diego. E eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Diego Campos nessa vinda, que eu acompanhei meu apóstolo. O apóstolo tinha chamado a gente pra vir. Isso quando? Quanto tempo? Foi em 2021, 2021, 22, mais ou menos. Tá com que idade agora?
Tô com 37. Importa é ter saúde. Bora continuar. Vamos continuar, por favor. Mas aí... Vida sofrida, cara. Vida sofrida. gente, maresia, carboaria. E nessa conversa e nessa vinda com o apóstolo, se eu não me engano, foi numa quarta-feira mesmo, um dia da semana. E tive a oportunidade de conhecer o pastor Diego, e o pastor Diego, muito coração aberto, falou, uma pessoa queria aprender, eu falei, pastor, será que um dia a gente pode tomar um café e tudo mais? Ele pode. Aí eu marquei, conversei com ele, eu pude ver quanto o pastor Diego é um homem cheio do Espírito Santo e também amável e disponível, né, disposto a ensinar. E aí eu comecei... 2021 não, cara, foi bem antes, cara. Bem antes? Pô, claro, porque teve a construção da cidade do Leão, tu de alguma forma também abençoou aqui. Foi, né, cara? Foi antes. Para, cara. A idade tá afetando a mente dele. Lapso da mente. Na pandemia a gente já tinha um movimento de unidade, você já era eu te conhecia através do 2019, então, 2019. Justo, então foi 2019 Ou por aí. antes, cara. 2018. Eu conheci o Jeff através do Diego. Faz uma regressão. Então. Ô, Felipe, você não quer contar a história do Jeff, não? Conta pra mim, por favor. Vou contar a tua história aí. Não, Conta pra mim. história, não, deixa você contar. E foi um café maravilhoso que, inclusive, eu tive o primeiro, depois eu tive o segundo, onde conheci o pastor Felipe. E o pastor Felipe falou assim, você conhece o movimento de unidade? Eu, não, o que é? É um monte de pastor, de jovem, líder de jovem que se reúne para poder compartilhar e tudo mais. Eu falei, que coisa chata. Aí ele falou, não, participa e tudo mais. Eu participei e fiquei encantado com aquilo. Mas o projeto Vida Nova me influencia porque vocês são referência pra gente. Em tudo, em todo o contexto de mentalidade de evangelho, de crescimento, de avançar no reino de Deus. Eu posso dizer que o projeto Vida Nova influenciou a minha igreja a querer fazer com excelência e avançar no reino de Deus. E quando eu conheci o apóstolo, então, pude ver a paixão que ele tinha pelo Rio de Janeiro, pela obra de Deus. Então, para mim, o projeto Vida Nova é excelência em servir para crescimento e a paixão pela presença de Deus. Essa é a referência que eu tenho do projeto. Amém. Glória a Deus. É muito bom, né, a gente poder ouvir, né, como é que nós somos vistos, né? Qual é a nossa identidade, que temos tantas tarefas, e aí saber que outro fala assim, quando eu olho lá, eu tô vendo isso aqui acontecendo, tô vendo isso. Né, pastor Jorge? Sim, é interessante porque, e é importante pra galera que tá acompanhando aí, que faz parte da Juventude Cara de Leão, porque por vezes a galera não tem dimensão por estar inserido já dentro do contexto do projeto Vida Nova, da Igreja Cara de Leão. E nós continuamos sendo uma igreja relevante, somos sempre, nunca deixamos de ser, né? Somos uma igreja relevante também em relação à juventude. Então é importante a gente ouvir também através de outras pessoas, né, próximas, que caminham junto também e falam a respeito daquilo que o projeto Vida Nova edifica, a vida deles de maneira direta, mas também as igrejas de uma maneira direta também. E até puxando um gancho daí, né, é interessante porque o projeto Vida Nova, assim também como vocês que caminham, entendem a importância da unidade no tempo presente para a igreja, né, para a juventude de uma forma geral. Né? Então, até pegando esse gancho, pastor Leandro, aproveitando, como é que vocês enxergam a necessidade para a nossa geração de andar em unidade? É algo que pode ser pensado, é algo que pode ser negociado, ou é algo que a gente precisa entender e viver? O que vocês pensam a respeito disso? Eu sou da época do intercâmbio, se lembra? Que você ia numa igreja, conhecer outra, e uma coisa legal que acontecia que uma igreja ela começava a se relacionar com outra e pegava amizade. Aí depois você faz intercâmbio com uma outra igreja no bairro. E fica agora não eram só duas, agora tem 3 igrejas que se conectaram. E o que acontecia? A galera se reunia muito para poder fazer ações do tipo evangelismo e tudo mais. Um grande movimento, maior, né? Movimento. E era um movimento gostoso de se fazer, por quê? Porque eram feitos entre amigos, entre igrejas amigas. Eu acho que a unidade ela é importante no tempo atual, por quê? Porque é um tempo difícil que a gente está vivendo. E a nossa juventude se posicionar é um tempo difícil e bom. Por quê? Porque os frutos tá na cara, as pessoas estão gritando de dor. Os jovens estão gritando de dor sobre a paternidade. Então, assim, é legal a gente se unir e trabalhar essa unidade, porque chegou um tempo de a gente começar a ver um avivamento. E o projeto Vida Nova, inclusive, é uma referência pra gente em relação à unidade. Porque é uma igreja que sempre abriu as portas, tanto para o movimento de unidade, também como para outras igrejas, para poder ajudar na construção do crescimento. Então, eu não poderia deixar de falar isso também.
Não, é interessante até, Valente, como é que você vê isso? Porque, assim, reunir várias igrejas não é fácil. Eu não vou nem falar sobre logística, eu quero falar sobre ideologia. Eu não vou falar sobre ideologia, que não é essa palavra. A doutrina, a forma de viver de cada comunidade, ela acaba passando por algumas coisas que umas são bíblicas, outras são necessárias para a ordem da igreja local. E conciliar isso entre as igrejas, sem ferir a forma de viver daquela comunidade, deve ser um desafio gigantesco para vocês, né? Vocês têm que se adaptar, talvez dentro de uma conversa, não de uma pregação, porque a pregação é a palavra de Deus, mas dentro de um formato de orientação. Como é que funciona isso? Vocês se depararam com muita dificuldade para isso acontecer? Fala um pouquinho sobre isso. Você já viu isso acontecer? Teve alguma experiência, alguma coisa nesse sentido? A questão da unidade, de fato, é um princípio do Senhor, né? Quando Jesus está ali falando em João 17, ele fala com o Pai que nós fôssemos um, assim como ele era com o Pai. Então acredito que a unidade passa sobre manifestar quem é Jesus. Porque dentro da identidade humana é difícil você lidar com uma pessoa que não concorda com você para construir uma amizade, para construir um relacionamento. E quando a gente fala de igreja que tem visões e doutrinas diferentes, só que quando nós entendemos o princípio da unidade, que o que nos une, que é Cristo, é muito maior do que o que nos separa. Amém. Caminhar em unidade é desafiador, mas é relevante para transformar uma geração e toda uma história. E o que mais me deixou apaixonado pelo movimento de unidade é o princípio que nós carregamos já no nosso lema, que é nunca falar mal de outra igreja. Então nós conseguimos caminhar facilmente com a Universal, nós conseguimos caminhar com a Assembleia, com a Presbiteriana, com a comunidade, com a Metodista, porque nós entendemos que nós somos a geração de construir pontes, tirar os muros que separávamos dentro das nossas igrejas, e nós estamos construindo pontes para que de fato nós possamos ser um e que Cristo seja manifesto nas nossas atitudes e que o Pai seja glorificado. A gente costuma dizer que a gente está aqui pelo que nos une, não pelo que nos diverge, né? Nos separa. Então, quando a gente tem um grupo do WhatsApp lá e alguém começa a puxar algum assunto... De vez em quando deve acontecer, né? Aí... Tínhamos um grupo, lembra? O grupo do debate, que era... Criaram até o grupo da treta lá. Mas... Tem que... Com certeza tem. É porque na época da eleição para presidente 2018, tal, o pessoal começou a querer muito posicionamento do Movimento de Unidade, e no Movimento de Unidade você tem gente que pensa mais de um lado, tem gente que pensa mais de outro lado. Então a gente está ali pelo que nos une, não pelo que nos afasta. Sim. Então se a gente começa a trabalhar esses assuntos, você vai trazer desunião ao invés de trazer a unidade do corpo, né? Então a gente tem que ter sabedoria nesse conduzir as coisas, né? É até importante falar, galera, principalmente Juventude Cara de Leão, a galera vê em algumas conferências, a gente colocar no vídeo de abertura ou no encerramento, somos muito, mas somos um. Essa frase eu copiei descaradamente do Movimento de Unidade. Legal. Se tem alguma igreja usando, alguma juventude usando, falando, caramba, que incrível, que frase incrível. Essa frase, tô dando crédito devido aqui, é do Movimento de Unidade. Somos muito, mas somos um, é do Movimento de Unidade, beleza? É só pagar o direitos autorais. Direitos. O apóstolo sempre falou isso, né? E que é uma frase até que o militar fala, né? Que sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós iremos mais longe, né? A Bíblia fala que não vai haver restrições, né, se nós tivermos um só coração, né, um só pensamento. E só que assim, o tempo de hoje eu vejo que é um tempo assim onde o egocentrismo tem sido alimentado. Por que eu digo que tem sido alimentado? Porque eu cresci com uma televisão só na minha casa. Todo mundo tinha que assistir a mesma coisa. E aí aquilo gerava assunto por igual dentro de uma casa, né? E o consumismo gerou individualidade. Você é muito especial, tem um celular só pra você, tem programa só pra você. Agora você vai assistir futebol só aonde você quer, né? As coisas estão cada vez mais, entre aspas, e são especiais pra você, né? Esse é o lema. Então eu entendo que isso é um inimigo muito forte para que se gere essa unidade aí, né? Porque a pessoa ela não está satisfeita. Eu vou para uma igreja que só me atende.
Eu vou para uma reunião que só me atende. E isso vai enfraquecendo vínculos, né? E o corpo de Cristo vai sendo desmantelado dentro dessa mentalidade, né? Então, eu entendo que isso é uma ação maligna, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual é o maior inimigo da Unidade Rio? E eu queria aproveitar esse gancho para falar o seguinte. A Unidade Rio faz parte de algo maior, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse, para que as pessoas entendam qual é o tipo de movimento crescente que nós temos no mundo, né? Vai ter uma reunião, vocês podem até falar um pouco sobre isso também. Uma reunião vai ser em Minas, né? Que vai gerar um encontro não global, mas de repente internacional da América Latina, não sei. Fala um pouquinho sobre isso. Nacional? Na verdade, o movimento de unidade, cada um chega no movimento de unidade de um jeito, né? Eu nasci e fui criado num ambiente de unidade de igrejas. Então, para o meu pai, o apóstolo Joaquim, conheceu o apóstolo Ezequiel e desde então caminho em unidade há muitos anos. E o movimento de unidade que a gente participa, ele foi muito inspirado pelo movimento da Semana de Avivamento, que é o SDA, que começou lá em Curitiba. Sim. E todo mês de julho a gente faz aqui no Rio de Janeiro a Semana de Avivamento. Inclusive a gente já fez o encerramento da Semana de Avivamento aqui. Sim. No projeto, no ano retrasado, se não me falha a memória. Eu lembro. Mas a gente também está num contexto do Global Kingdom Partnership Network, saúde, que é o GKPN. Falou em línguas aqui, cara. Aqui no Google não dá para repetir muito, não. Não vai sair igual. Mas a gente chama de GKPN, fica mais fácil, né? E o GKPN é um movimento de unidade de igrejas do mundo inteiro. Então, e aqui no Brasil, a gente tem o GYM, que é o Global Youth Movement. Que isso, cara. Que é a parte de jovens do GKPN. Então Fala igual o nosso presidente. Popcorn. Quando ele falou o gin primeiro, eu falei, cara, isso é bebida. Não serve pra gente. Né? Mas agora eu já entendi melhor. É o Global Youth Movement. E aí ele acontece uma vez por ano. E aí, às vezes, aconteceu já no Rio, já aconteceu em Minas, já aconteceu em Curitiba. Ano passado foi em São Paulo. E esse ano vai acontecer lá em Belo Horizonte, mais uma vez, vai ser até na Central de BH e na Lagoinha. Que legal. E aí vai ser muito legal porque é um movimento de unidade, igrejas do Brasil inteiro vem para estar interessante do GYM, o pessoal do projeto tem que estar lá também. Aí, ó, já dá um recado aí, ó. É uma ferramenta para capacitação ministerial. Amém. Então, Leandro, você tem que estar lá, cara. Vambora. Vou falar com o Diego para mandar uma caravana daqui do projeto. Eu sou exemplo do que já vivi no GKPN, no GYM, de palavras, de combustível que foi recebido ali, me fez caminhar mais longe, não desistir. Que legal. É uma benção, eu te encorajo aí. Se fosse você, programa suas férias pra... É junho, né? É julho. Julho, programa suas férias pra julho e vamos pra cima. Vai sair uma caravana aqui do estado do Rio de Janeiro. Pode acompanhar lá no nosso Instagram do Unidade Rio. A gente vai colocar mais informações lá. E sabe o que é lindo esse trabalho todo? É que a igreja ela fica mais unida. Exemplo, vou te falar de uma experiência minha. Começa a compreender mais sobre a unidade? Sobre unidade. Exemplo, eu sou supervisor de pequenos grupos da minha igreja, de juventude. Então, todos os grupos as pessoas entendem como célula, como PG, lá a gente chama de grupo de vida. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a envolver mais os líderes na unidade, eles começaram a entender a necessidade e a importância da unidade com a igreja local, o engajamento deles com a igreja local e também o nível de responsabilidade que eles têm de fato nas mãos. Por quê? Porque quando eles chegam, sentam numa mesa, tipo, na unidade, no GYM, falei certo? GYM. Então, quando eles sentam e começam a ouvir pastores e líderes relevantes falando o seguinte: o crescimento, vamos colocar pequenos grupos, do meu pequeno grupo de juventude aconteceu porque eu comecei a participar mais dos eventos da igreja local, participar mais dos eventos da juventude, participar mais, e aí ele começa a trazer esse contexto da importância da unidade, e aí não fica aquele ambiente tipo, o meu grupo é o A e o dele é o B, ele é o líder do grupo B e do grupo A. Não, é tudo a mesma coisa. E a gente precisa desaguar num ambiente que é um ambiente de juventude. Então,
o meu liderado que está no meu grupo, ele pode amanhã estar no grupo dele numa multiplicação. E aí é onde a minha experiência agora como um líder, né, de líderes lá, que eu comecei a também falar a mesma língua e mostrar essa importância de falar a mesma língua e traçar essas metas claras. E para mim foi um resultado muito bom como supervisor e para eles que lideram os pequenos grupos, lideram o grupo de vida, que eles começaram a ver uma multiplicação mais ativa, um envolvimento mais ativo dos jovens. Que os jovens começaram a falar a mesma língua dentro do contexto. Isso pra mim foi... Então, olhando, voltando lá na tua pergunta, lá de falar do maior inimigo, Sim. é porque, como você citou, cada um tem hoje em dia, cada um tem o seu celular, não se assiste mais televisão em conjunto, né, na casa. Então, a gente, o maior inimigo é você olhar, é o egocentrismo, né? É você querer resolver os seus problemas, aquilo, a sua necessidade. Então hoje eu tive uma reunião por causa do Jim e a gente estava falando que entre as igrejas, qual é a maior dificuldade? São as agendas da própria igreja. Então, quando a gente precisa resolver o meu problema para que eu possa então caminhar com o outro. E aí a gente não consegue andar em unidade. Isso acontece dentro de casa. A gente está falando do contexto de igreja, mas às vezes uma família não anda em unidade porque eles estão olhando para si mesmo, não se pensa no... Cada um tem sua agenda dentro da própria casa. E não olha para a necessidade do outro. Entendi. Não olha para o que o outro está vivendo. E quando a gente começa a entender o princípio da unidade, você vê que Jesus, por exemplo, ele vai voltar para buscar a noiva dele. Ele não vai vir para buscar só o projeto Vida Nova. Ele não vai vir para buscar a Igreja Batista Campos Afonso, lá restaurando nações. Ele vem para buscar a noiva dele. Se a gente não for uma noiva, então e o diabo ele sabe disso. Então o que ele vai fazer? Vai fazer desviar o foco. Às vezes o pecado, eu costumo dizer que o pecado ele não chega feio. O pecado ele chega atraente, ele chega bonito para você. Ele só te desvia de um propósito, ele só te desvia de algo que Deus está te levando. Então, quando a gente não presta atenção no que Deus tem pra gente, como propósito, no que a gente tem que caminhar, e a gente começa a olhar, desviar o nosso olhar disso, a gente começa a desviar do nosso alvo. E aí você tá errando. E erro, meu irmão, é pecado. Erro é você sair da vontade de Deus. Então isso tudo tem a ver com cumprir o propósito de Deus, mas tem a ver com a unidade da igreja. Com a unidade do corpo de Cristo. Porque toda vez que a gente desvia o olhar de Cristo, a gente desvia o olhar do corpo de Cristo. E dentro disso que o Felipe está falando, eu estava pensando sobre a pergunta que foi feita, sobre o que mais dificulta. Eu faço parte da unidade desde maio de 2019. Eu marco essa data porque a partir dali eu comecei a viver coisas muito relevantes na minha vida como líder e como pastor de jovem. E uma das coisas que mais dificulta da gente caminhar em unidade são os nossos sonhos. Como o Felipe falou, a gente quer salvar o mundo sozinho. Interessante. A gente quer o nosso nome na capa do livro da próxima geração do Avivamento. Mas isso tem muito a ver com o ego também, né? É o ego, literalmente isso. Só que a gente vai entender que quando a gente morre, o nosso nome também morre com a gente, fica o nome de Cristo. Então é muito a questão da meus sonhos, minha igreja local. E quando eu digo isso, eu não prego contra a igreja local, tanto que um dos nossos lemas também da unidade, a gente diz que tudo parte da igreja local. Se você não tem uma vida de igreja local, não dá para você caminhar em unidade. Mas é a questão de você se comprometer com aquilo que está sendo feito na sua geração. Né? Eu sozinho eu consigo tocar a minha rua e o meu bairro, mas não só com a igreja, mas com a geração, que é algo muito maior. Sim. Né? E quando eu me uno, eu não toco só o meu bairro, eu consigo tocar a Zona Oeste inteira, eu consigo tocar a Zona Norte, consigo tocar o estado do Rio de Janeiro. E muitas das vezes a gente acha que caminhar em unidade, e é um dos perigos, é que tem outros que estão fazendo, eu vou lá, sento na mesa, só que a gente não quer que você se envolva, a gente quer que você se comprometa com a unidade. É a diferença do saco de laranja e do suco de laranja. O saco de laranja, as laranjas estão tudo junto, tá envolvidas, mas o suco de laranja tá todo mundo comprometido. Essa com a batata. O nosso apóstolo ele usa muito da batata, né? Diferença entre o saco de batata e o purê.
Saco de batata tu consegue ver a diferença. Uma que tá mais feinha. Cada um tem um uma tamanho. igual o x-tudo, né? O purê você vê ali a unidade. Sim, é igual o x-tudo, né? A galinha tá envolvida, ela deu ovo. Só que o porco O tá bacon. comprometido que Deu ele bacon. entregou o bacon. Enfim, então acredito Tô muito... cheio de fome. ele Cheio tá de falando. fome, falou, Caramba, olha, eu tô gordinho aqui. Eu em jejum aqui. Pra vocês estão finalizar, demais, pra finalizar a minha fala, é a questão, quando a gente não tá envolvido, ou melhor, quando a gente não tá comprometido, mas só envolvido, a gente age, por exemplo, como se fosse o canteiro da nossa rua. É diferente do canteiro da nossa casa. O da nossa casa é cuidadinho, o da nossa rua tá largado, porque o que é de todo mundo não é de ninguém. Só que, porque nós estamos envolvidos com aquele canteiro, mas quando nós estamos comprometidos, que é o nosso desejo, é a nossa petição, é a nossa oração, é que a gente tenha líderes comprometidos com a unidade, que levanta a bandeira, cuida da sua igreja local, realiza os seus sonhos, mas se compromete com aquilo que Deus está fazendo. A unidade ela vai perdurar aí, a gente crê que não vai ser só uma onda, mas vai ser uma tsunami que vai Então- tomar e vai... então E eu isso- sou novo em unidade. Isso exige é o um primeiro pouco movimento que de eu faço parte. mudança de mentalidade, né? Que pastor? vai levar o comportamento. Ele é bom de ilustração, Ele eu é, vou ele é. dar uma ilustração. E é Joaquim importante. Palharim, né? E o Arribe Palharim novo. É pregador do telhado. Importante falar o seguinte, né? Porque, e muito bem colocado aqui por todos, porque por vezes você pensa assim, eu não preciso. Peraí, mas o que você pode fazer a partir da tua igreja para agregar aqueles que na tua cabeça precisam? Porque todos nós precisamos caminhar juntos. Eu vejo a vida de Cristo e Jesus olhou para Zaqueu em cima de uma árvore. Zaqueu era alguém com muitos recursos, mas da mesma forma olhou para uma viúva pobre entregando algo. Então Jesus ele contemplava todas as classes, ele enxergava todos. Por vezes, Zaqueu ele teve a revelação no coração que ele tinha uma necessidade de Cristo. Mas por vezes, e falando de uma forma geral, podem ter pessoas que pensam que não precisam, mas carece de Cristo da mesma forma. Precisa estar em unidade com o corpo de Cristo da mesma forma. Então Não, essa e- mentalidade tem que ser revelada no coração. E fundamentar isso na Bíblia é bem interessante, você está falando. A Bíblia fala que Davi, no túmulo de Davi está lá. E Davi serviu segundo os desígnios de Deus na sua geração. Ele era rei, poderia falar no seu reinado, mas a Bíblia deixa claro que foi na sua geração. Né? É específico falar da geração. É igual o Mardoqueu e Esther, né? Que a gente usa muito texto. Talvez para um tempo como esse você foi chamado. E esse é o tempo. Como líder, como jovem. Agora, se envolver. olha só que interessante. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que na igreja você encontra 7 gerações. As gerações ficaram mais curtas Mais no curtas. tempo, no lapso temporal. Isso é o maior desafio que eu tenho para trabalhar com a juventude hoje. Porque 5 anos uma geração mudou. E aí já é outra linguagem, já é outra forma de viver, outra forma de ver a Bíblia e isso é um desafio para nós que estamos trabalhando. Por isso que eu puxo mais uma vez a questão do GIN, né? O GIN eles falam muito sobre as gerações, né? Toda vez que a gente vem com uma nova descoberta, uma nova geração, uma nova maneira de comunicar. Então, agora, como é que você trabalha isso, né? Nós somos uma Então, geração. essa é a pergunta. Como ativar essa geração? Era a última pergunta que eu ia Essa é a fazer. pergunta. Já encaixa. Já vou aí até pra botar pra última. gravar aqui o áudio. É, Já mas vai tem, pra é o outra, nosso, acho que todo o mundo nosso vai tempo é precisa Não tem uma dessa. pergunta anterior, não? A gente faz aí, pô. Então pega aí essa dica. Que isso? Que isso? Número 1. É um homem com mais de 100 mil seguidores do nosso lado? Tempo. Olha só. Essa geração é uma geração que ela... Não sei se vocês estão percebendo isso. Antigamente tinha o lance do herói. O cara é muito bom. Poxa, eu olho pra ele, ele é muito legal. E essa geração não olha mais pra isso. Geração que a gente tá pegando essa Z e tá vendo a alfa. É uma galera que tá olhando o seguinte: será que ele tem a capacidade de andar do meu lado pra me mostrar como que é? Interessante isso E aí aí. o que acontece? A palavra-chave que vai definir o engajamento de uma juventude, principalmente essa galera que já está indo para os seus 25 para 30, é senso de pertencimento. E não o senso de pertencimento de você delegar uma função, é senso de pertencimento de você colocar essa pessoa no planejamento. Então, quando ela entra no contexto do planejamento, que ela olha o projeto, ela tem consciência do que ela vai fazer. E quando ela vem na parte do delegar, ela consegue entender, é isso que eu vou fazer. E aí quando chega na execução, há uma celebração daquilo. Aí, falando assim, é uma coisa linda. Agora, como que seria na prática isso? Que todo mundo precisa sentar e ter consciência. E um trabalho de consciência leva 6 meses, talvez. 1 ano.
Porque aí, para poder a gente começar a trabalhar a cultura pro reino, a gente precisa da consciência. E precisa ter interesse também, né? Em passar 6 meses num processo. E aí, o que acontece? É onde se rola o filtro. Qual filtro? Quem quer e quem não quer. E aí, quem quer, aí é um erro meu, tá? Eu vou assumir esse erro aqui. Eu já perdi, não vou dizer perdi, eu investi muito em quem não queria, e quem queria, eu deixei de lado, e quando eu identifiquei isso, eu tive tempo para poder ter o perdão dessa galera. Porque quando eu comecei a investir em quem queria, sabe o que aconteceu? Aquela galera construiu um grupo que realmente queria. É claro que existem variações, mas... Você replicou o mesmo coração nos subsequentes ali dele. Né? E aí o que acontece? Eu percebi uma mudança muito drástica. E eu encerro minha fala aqui. Que é, aquele que não queria, principalmente líder de grupo, então, a gente tem muita dor de cabeça. Eu falo isso comigo. Um projeto não tem na Igreja do Valente, nem na igreja. Mas líder de grupo, ele acha que sabe fazer as coisas e que a mentalidade dele é a mentalidade mais correta do que de quem construiu. Ou seja, é um galho que tem que dar um fruto X de, por exemplo, uma maçã, ele quer dar manga. Ele não quer respeitar o processo da raiz que está lá embaixo colhendo a água e que está fazendo todo o processo de save da identidade. Ele quer fugir da identidade. Então o que vai acontecer? Ele não vai conseguir dar manga, então ele vai secar. Jesus vai fazer o quê? Meu maior erro foi querer dar seca para quem estava seco. E aí o que aconteceu? Queda no engajamento da juventude com a igreja local por causa de identidade. Então, quando a gente reforçou identidade, projeto, como eu falo, eu vejo muito apóstolo aqui. Nós somos a igreja Cara de Leão, isso é lindo, a gente replica isso lá na igreja, porque a gente trabalha muito essa questão da identidade. Então, um conselho que eu poderia dar para os jovens que estão vindo do projeto, de outras igrejas, que vou mandar esse link para os meus jovens lá, e para os líderes que estão ouvindo a gente, é que não nasceu em você. Existe um pastor que tem a visão, e nós somos co-líderes dos nossos seios, né? É isso aí. E a gente está multiplicando isso. Jesus vai falar que... Cooperadores. Jesus vai falar que é melhor servir, né? Ele veio para servir, não para ser servido, né? E a gente quer ser servido, não quer servir. E dentro disso que o Jeff falou, que foi perfeita a colocação, eu costumo dar 3, 4 passos para a gente conseguir enganjar uma juventude, ou até no discipulado. Eu costumo dizer que são os 4 passos do discipulado. Porque como o Jeff falou, a nossa geração, pelo menos a minha, gostava de ver os heróis fazendo. Hoje essa geração quer fazer. Se não estiver fazendo parte, se não estiver pertencendo, eles... Então 4 coisas que eu levo para minha vida é: primeiro eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Agora você faz, eu te ajudo. E você faz, eu te observo. Então, para ser um caminho de conexão, não só largar, mas de conseguir conectar para que a gente possa deixar enganjado. Então a gente faz esse passo. E eu faço e você observa. Legal. Eu faço, agora você me ajuda. Agora você faz, eu te ajudo. E agora você faz, eu só observo. E aí, já caminho. Eu entendo o seguinte, Leandro, que nós temos muitas gerações, né? E a gente não consegue comunicar com todo mundo. Então, tudo isso que o Jeff falou, que o Valente falou, os 4 passos, isso é fato. Isso daí são ferramentas que a gente consegue e deve utilizá-las, né? Mas eu também penso no seguinte: a gente precisa encontrar pessoas que se comunicam com essas gerações. Às vezes eu não vou me comunicar com uma geração que está muito distante. Então eu preciso, como líder, encontrar essas pessoas que são chaves. E aí quando a gente pensa para o ministério, para o pessoal do Cara de Leão, você que está assistindo esse podcast, às vezes você não é líder, mas você se comunica com as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ser essa pessoa-chave que vai fazer com que haja a unidade entre as gerações. Ponte, né? A ponte, porque imagina até o seguinte: a gente ora muito e pede muito por avivamento. E a unidade é uma chave para avivamento. Mas não é só unidade entre as igrejas, mas sim uma unidade entre as gerações. Porque eu tenho que aprender a honrar e a respeitar quem veio antes de mim, que é o que o Jeff estava falando lá, aqueles que carregaram o DNA. O projeto está fazendo 35 anos. Pô, não começou agora.
Não começou com o pastor Leandro, 36 anos. Começou com o apóstolo Ezequiel pagando um preço, abrindo mão, indo para a Europa. Quem conhece a história do Projeto Vida Nova vai saber o que ele fala, do que ele comeu na Europa, a dificuldade que ele passou na Europa, que Deus deu a visão para ele lá onde ele estava. E aí a gente começar a respeitar o que veio antes, honrar o que veio antes, e a geração seguinte tem que entender isso, mas ela não para no que Deus deu lá no início, porque Deus dá sempre coisas novas. Sim. Dá sempre coisa para esse tempo. Respeitar esse tempo também. Mas não é algo Preservar que... o passado e desbravar o futuro. Mas ele não despreza o passado, ele está continuando algo, é um processo maior, é um plano maior. Que é uma, eu tava com ele agora há parte. pouco ali, né? Ele me chamou, o apóstolo me chamou, ele falou assim, eu sei que eu tô na minha última fase, ele preocupa muito com isso, né? Assim, o que eu vou deixar, né? Ele tava falando assim, eu estou tentando deixar o melhor para essa geração. Uma história, uma construção, um impulsionar, uma estrutura física também, tudo que eu puder fazer nessa jornada agora da minha vida, eu vou entregar agora. A preocupação dele, Entregar tudo, né? o que tá no coração dele É o legado, é né? esse pulsar o tempo todo, quase todas as pregações, né? Ele é o que tá no coração dele. Eu preciso deixar uma estrutura, eu não tô falando já de estrutura física, né? Eu preciso deixar uma boa estrutura A diferença do legado da e a nossa herança, identidade, de uma identidade como homem de Deus, como caráter. E hoje a gente ouviu uma palavra, né? O pastor pregava sobre a questão da paternidade, que a paternidade não é colocar o filho sob o seu jugo, mas assim você colocar o seu jugo à disposição do filho, né? Ou seja, para potencializar ele. Então essa é a preocupação dele, né? E é isso que o apóstolo está falando, é algo muito interessante. Eu também penso muito sobre isso, sabe? Sobre entregar tudo. O meu maior medo é um dia morrer e falar, caraca, eu não entreguei tudo. Olhar e assim, pô, ele poderia ter feito mais. E isso que ele está falando sobre deixar é algo que a gente carrega sobre a diferença da herança e do legado, né? A herança é o que ele vai deixar pra gente, mas o legado é o que ele vai deixar na gente, como cultura, O legado como cresce, visão. a herança acaba. E a herança gera legado divisão, continua. o legado união, né? Se a gente separar a herança do legado, a herança geralmente gera briga na família, discussão. O legado não, o legado é uma cultura. E aí se a gente conseguir carregar a herança em cima do legado, a cultura consegue preservar tudo aquilo que foi conquistado e não se perde. Pastor, sabe uma coisa boa que nós, líderes de juventude, precisamos fazer? Eu boto nós, porque eu também preciso melhorar nisso, e que dá muito certo, é a gente colocar a juventude por esse servir os mais antigos. Botar essa galera para tomar um café com eles, visitar. E o maior exemplo disso é o Felipe, né? Por exemplo, ele falou de comunicar geração. Na Que adolescência susto! do Felipe... Que susto, eu pensei que eu... Eu achei mais que era- antigo, vamos visitar ele. Eu achei que era uma acusação. Não, ele falou sobre comunicação. Fica aí, pastor. Eu sou mais velho, tô de Não. bengala. Mas eu vou falar uma coisa interessante sobre comunicação da geração. Na adolescência do Felipe não existia nem internet. Então ele vê como você... Existia. Desculpa, Jeff. de Não, te não tem cortar. nenhum Me problema. perdoa. Não me cortou, não. Mas olha só, para analisar. Esse é um erro meu, grave. Eu tô abrindo um erro meu, de verdade. Que é, eu quero ter uma juventude top, eu quero que a igreja apoie, eu quero que todo mundo se envolva, mas eu não quero colocar os jovens para poder visitar uma idosa. Isso. É a idade. Daqui a pouco vamos precisar visitar o Jeff também. Me visitem. Para analisar. Uma vez uma líder de juventude falou assim, Jeff, tá tendo muito problema aqui na igreja e tal. Os mais velhos não apoiam. Eu já tinha feito isso. E lá na igreja, como é em célula, em grupo de vida, meio que a gente tem uma dificuldade de fazer essa conexão por causa do... E eu tô mudando isso lá com o pastor. Mas eu falei assim, pega o teu grupo de jovens, de 3 em 3, bota pra visitar um idoso, pra ouvir a história, tomar um café. E aí me conta depois. Ela foi e fez, passou um tempo e me procurou. Falou, Jeff, os idosos estão tão felizes, estão vindo no culto, estão até ofertando no culto. Então, sabe qual é um dos problemas na liderança de juventude? E eu me coloco um dos cabeças nisso, tirando vocês, porque de verdade, é porque a gente quer ter um grupo muito unido e a gente quer ter um grupo hypado ali. Mas a gente não quer trabalhar, às vezes, o engajamento deles com a geração que passou para poder eles saberem, né, como que tá o pessoal, cuidar e tudo mais, saber as histórias, poder engajar. Eu falo isso. Aproveitando aí que esse momento de tosse, o apóstolo costuma falar, né? Que
As pessoas elas têm que acostumar a sentar para ouvir quem tem cabelo branco. Exato. Concordo. Que aí, às vezes, quem não tem cabelo branco quer chegar e ser escutado, ser ouvido. E essa é uma geração que precisa ter voz, né? Que tem essa necessidade de ter voz, de ser escutado. Mas, como você bem falou aí, tá sendo falado aqui. É importante, beleza. Ouviram, né, característica jovens? da geração. Senta pra escutar os mais velhos. Característica da geração, beleza, tudo isso. Mas essas bases, esses princípios, eles têm que ser vividos e respeitados. Exato. Não podem ser queimadas essas etapas em nome de um tempo geracional. Isso não pode ser respeitado. Eu até quero pegar um gancho nisso, porque é o seguinte: princípios, eles são atemporais. Perfeito. Né? Você tem, mas é para aquele tempo, foi esse procedimento, mas dentro dessa história antiquada, entre aspas, para que não se encaixa mais nesse tempo, existe uma espinha dorsal que são os princípios. Perfeito. Esses princípios, você pode modernizar a conduta de vida, mas o princípio continua o mesmo. Perfeito. Né? E o princípio ele está na palavra. A palavra que gera a conduta pautado nesse princípio que a palavra nos ensina. E princípio não se muda, não se vende, não se entrega. Não tem, é atemporal. Os princípios de Cristo principalmente vieram antes da gente, vão ficar depois da gente também, né? Então, só nos resta e nos basta seguir e viver ele. Bom, galera, eu vou ter que terminar, vamos ter que terminar. 40 minutos já, irmão, que a gente tá aqui. Isso, 40 minutos? Passou rapidinho, cara. Então, assim, a gente já dobrou o tempo, porque ficou bom, né? Tá Parte legal parte aqui. Não A tínhamos, sensação que tem que tá começando, não cara. tínhamos que uma tá meta, legal. mas quando nós chegamos nela, nós dobramos. Dobramos a meta. Parte 2. Vamos fazer isso, vamos Começou a fazer fazer isso. o corte agora aí. E aí, eu sempre deixo aqui um versículo, né? Aqui pra gente finalizar aqui, pra contextualizar aqui. Salmo 119:9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E aí é uma pergunta, né? E logo em seguida diz: vivendo de acordo com a palavra. E eu entendo assim que tudo isso que nós falamos aqui, né, é um leque de situações, né, que nós estamos tratando aqui, mas a fonte da solução ainda está no único lugar, né? É a palavra. Se a gente observar a palavra, o jovem vai conseguir mudar a sua conduta. Quando eu entendo aqui que o jovem, como é que ele pode manter pura? Pura aponta para uma conduta, uma transformação, né, na sua jornada. A palavra, ela é a fonte, e nós, como líderes, somos aqueles que vai ajudar, vai encorajar e vai mostrar aonde está essa palavra, onde está essa forma de conduzir. Não sei se vocês concordam comigo, eu queria deixar esse texto para você que está aí ouvindo. Então, não importa a idade, importa a palavra que está dentro dessa pessoa, desse líder, dessa história que Deus já fez, né, que tem construído conosco aí. E aí eu queria deixar vocês aí para deixar uma frase, uma palavra, para que a gente possa estar finalizando, infelizmente, esse PowerPoint, o nosso podcast aí da juventude. O que nos diferencia é a palavra que a gente carrega. O que vai nos diferenciar no mundo onde você está, no teu trabalho, na faculdade, onde você mora, o que diferencia é o que você carrega, e é a palavra de Deus. Eu tenho um texto lá em Mateus capítulo 5, que vai falar que nós somos o sal da terra, e o texto vai dizer o seguinte, que se nós não formos o sal, que o mundo vai pisar na gente. Então nós precisamos ser esse sal, precisamos fazer essa diferença para que o mundo não pise, né? Para que o diabo não pise na gente. Então, você que está ouvindo, você que é jovem aí do PowerPoint, que está ouvindo aí esse podcast incrível, saiba que Deus tem algo para sua vida e que Ele te chamou para fazer a diferença onde você está. Não adianta, o diabo só quer te calar, o diabo só quer te pisar, mas saiba que o que você carrega, em João no capítulo 1 vai dizer que a gente carrega a luz, já existe uma luz dentro de nós, e essa luz é Jesus, e as trevas não conseguiram vencer essa luz, e é isso que a gente carrega. Então saiba que você é o sal da terra e que você está aqui para fazer a diferença. Rapaz, tu quero te ouvir. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, muito enriquecedor esse tempo de mesa.
E para me finalizar minha fala, eu continuo em João 17. Antes de Jesus falar sobre a unidade, de sermos um, ele vai dizer que para nós sermos santificados na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, como o jovem mantém puro o seu caminho, entendendo que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor ainda e a luz para os nossos caminhos. Não só uma lanterna que vai iluminar um passo, mas um caminho para que você possa ver o teu destino e ver o que tem para viver e para fazer. O mundo vive por momentos, aonde aquela ocasião vai iluminar os seus próximos passos. Mas quando nós entendemos que Jesus, além dele ser a porta, ele também é o caminho que nos conduz à salvação. Então que a gente possa guardar o nosso coração e continuar na palavra, no caminho, e vamos para cima. Isso é só o começo de tudo que nós vamos viver. É isso. Você que é jovem, dessa juventude maravilhosa, cara de leão. Claro que não. Ignora, vou começar de novo, pera aí, corta essa parte. Meu irmão, ele conseguiu desconcertar o Jeff. Jeff Nobre. Procura disso, no Instagram. O nome disso chama pensamentos intrusivos. Botou pra fora a alma dele. Viu? Tá à vontade, tá à vontade. Não, ele fechou com chave de ouro bonitinha, né? Do nada que teve que quebrar, né? Mas Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quero continuar te incentivando a buscar na palavra de Deus, assim como os pastores falaram. Mas eu quero te incentivar, você que é jovem e que é líder, co-líder aqui nesse ministério, que você procure a sua liderança. Que você deixe com que sua liderança te afie. Para quê? Para que você possa ser um jovem melhor, você possa ser um co-líder melhor, um líder melhor, para um crescimento exponencial do que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Quero agradecer os amigos por estarem aqui, né? Amigos preciosos da unidade. Cheguei na unidade em 2021. Fui muito bem recebido pelo pastor Felipe, pelo Adiel, né? Reverendo Adiel. Saudoso. Que Deus tenha. Bispo Primax. Pelos amigos também, pelo Jeff, pelo Valente. Eu quero incentivar você na tua juventude local, ter essa cultura de unidade. Não incentive, não alimente panelas, grupinhos, né? Você precisa ter esse entendimento de que juntos a gente vai muito mais longe, você na tua juventude local vai muito mais longe. Falando para você da juventude Cara de Leão em específico, procure caminhar em unidade, andar junto, não se enxergue como melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Juntos nós, volto a dizer, juntos nós vamos muito mais longe. E se puder, quero também deixar aqui uma dica, siga lá no Instagram, Unidade RJ. Isso. Para você conhecer um pouco mais a respeito, tá por dentro das programações, café da manhã. No meio do ano vai ter a Semana de Avivamento também, lá vai estar toda a programação da Semana de Avivamento, quando nós realizamos também no início do ano, imersão, enfim, segue lá a Unidade RJ, sempre um conteúdo precioso para você, que Deus te abençoe, bora! Bora, quero agradecer a vocês aí, foi muito bom, hein, cara, me diverti, aprendi e edificamos a juventude aí, eu creio que essas são porções que vão gerar muita vida, né, e vida pra eternidade aí, vai ser muito legal. Ó, chegou uma pipoca, entra com essa pipoca aí que a gente vai terminar com pipoca aqui. Agora eu vou jogar até Agora sim, agora sim, pode trazer, O pastor tá querendo tomar banho de pipoca. Corta essa parte, corta. Olha aí, chegou a pipoca. Ó, esse foi mais um PowerPoint Podcast Cara de Leão aqui da nossa juventude. Deus abençoe você, até a próxima. Vai lá, dá um banho. Deus abençoe.